Olá, estamos iniciando mais uma Masterclass. Meu nome é Janaína Faller e o tema da nossa Masterclass de hoje é como criar uma rotina de vendas. Vender é uma das atividades chaves do negócio de qualquer empresa. E eu sei que tem muitas empreendedoras que têm dificuldade nessa área, e por isso eu trouxe esse tema, mas não só pensando na parte das metas, na parte da técnica de vendas, mas pensando na rotina que você precisa ter diariamente, semanalmente, mensalmente, dentro da sua empresa, para que você consiga comercializar os seus produtos e os seus serviços. E o que é importante falar? Que todas as rotinas são importantes, mas é através da rotina de vendas que chegam novos clientes na sua empresa, que você consegue o faturamento necessário para manter a sua empresa e que os clientes têm acesso ao seu produto ou ao seu serviço e conseguem entender que transformação o seu produto e o seu serviço fazem. Então, guarde esses 3 pontos, porque são pontos cruciais para que você consiga fazer um planejamento de empresa e esse planejamento se realize. Sem clientes, sem um produto vantajoso e que entregue uma transformação de verdade, sem faturamento, nenhuma empresa existe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a área de vendas pode estar dividida dentro do seu mapa estratégico, né, que é um conceito que eu uso na minha metodologia, que são as diversas áreas da sua empresa e quais atividades que você precisa fazer em cada uma dessas áreas. Então, como já disse no início, vender é uma atividade chave para a sua empresa. E pensando aí na rotina, pensando aí na parte processual, o seu cliente, ele não entra na sua empresa como um cliente, ele começa como um lead, como um possível cliente. Depois disso, ele passa para a parte de prospect, de prospecção, que está aqui em inglês, né? Depois ele se torna cliente e à medida que ele vai passando pela sua esteira de produtos, conhecendo outros produtos e outros serviços que você tem, ele vai gerando mais valores financeiros para dentro da tua empresa. E se você não tem uma rotina de vendas eficiente, ou mesmo se você é daquelas pessoas que falam, olha, a parte que eu mais acho chata da minha empresa, a parte que mais me dá trabalho da minha empresa é vender, é hora de você repensar o que você está fazendo, porque além de ser empresária, além de ser especialista na área técnica que você escolheu atuar, antes de mais nada, você é a primeira e a melhor vendedora do seu produto e do seu serviço. E principalmente se você tem uma empresa de uma pessoa só, com certeza essa é uma das atividades importantes que você vai ter na sua rotina. E é legal olhar também para o mercado, entender como as outras empresas enxergam a performance de vendas e o que elas entendem que elas precisam fazer para que essa performance de vendas seja melhor. Essa é uma pesquisa feita pela RD Station, onde eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esses 3 pontos iniciais que nós temos aqui. Onde outras empresas do mercado dizem que, para aumentar a performance na área de vendas, elas entendem que precisam ter processos bem claros e bem definidos, e tem tudo a ver com o que eu falo aqui. Planejamento, organização, checklist, roteiro do que vai ser feito, para que você consiga fazer isso de forma otimizada, principalmente se você é sozinha. Depois, ter uma equipe bem treinada, que nesse primeiro momento vai ser você. Então, além de você vender os seus produtos e os seus serviços, a gente vai falar sobre isso mais à frente na agenda empreendedora, você precisa parar um tempo e se capacitar e aprender as técnicas necessárias para que essa venda seja uma venda efetiva, seja uma venda que traz resultado para você. E o terceiro ponto, ter uma boa gestão do time de vendas, com rituais frequentes e acompanhamento, né? Ritual, rotina, frequente, acompanhamento, são palavrinhas que já dão para a gente essa visão de que não é vender um dia e depois voltar a vender de novo só daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Vendas precisam estar na rotina diária de todas as empresas, precisam ser frequentes, precisam ser acompanhadas. Tem aqui alguns outros tópicos, né, que são importantes também, integrar as áreas de marketing e vendas, integrar a estratégia da empresa com o ponto final ali, né, o contato com o cliente final,
e ter também essa visão de que a ferramenta de CRM, o cadastro de clientes, o perfil da pessoa que está entrando em contato com o cliente, uma remuneração justa, todos esses são pontos importantes quando você pensa na sua jornada de vendas. Mas e aí, você ficou com dúvida? Tá um pouco ainda perdida sobre como fazer isso dentro da sua empresa com uma estrutura de uma pessoa só? Vou te contar que quando a gente pensa numa empresa de uma pessoa só, né, que está começando, ou mesmo que já tem alguns anos de mercado, mas que ainda não conseguiu expandir, você, como eu presa, como empresária, vai precisar trabalhar em 3 áreas muito importantes dessa empresa. Você vai precisar trabalhar no estratégico, que você que é a pessoa que direciona os rumos da sua empresa, e aí é na parte do estratégico que você vai fazer a definição de quanto você precisa faturar e, consequentemente, de quanto você precisa vender para que a sua empresa consiga crescer, consiga pagar o seu prolabore, consiga ter os resultados esperados. Depois disso, né, o seu papel, a sua atuação na área comercial, que é colocar essa estratégia em prática, entrar em contato com os seus possíveis clientes, entrar em contato com quem já é seu cliente, mas pode adquirir um novo produto ou um novo serviço, e fazer com que esse ciclo gire. E é a maior parte do que a gente vai falar aqui hoje, né, sobre como criar essa rotina dentro da sua área comercial. E depois disso, né, e não menos importante, pensar no seu papel como a técnica da tua empresa, como a pessoa que executa, que produz, que entrega os produtos e serviços que você vende, porque uma boa venda só se sustenta se a entrega do produto e do serviço também for bem feita. Se você faz uma venda brilhante, entrega vários benefícios do seu produto, mas na hora da entrega você não corresponde à expectativa do cliente, esse cliente não volta, não compra novamente e não te indica para amigos, conhecidos e para novas pessoas que poderiam ser seus clientes. Então, entendam que essas 3 áreas estão integradas, mas que você precisa ter momentos separados dentro da sua agenda semanal, dentro da sua agenda mensal, para dar atenção para cada uma dessas áreas. As 3 fazem parte do processo de venda, mas elas precisam ter os seus momentos especiais. E aí, pensando já nas etapas, né? Pensando nessa parte de criar a sua jornada de rotina de vendas, e assim, se surgiu alguma dúvida, me manda aqui no chat da nossa transmissão, que eu vou conseguir esclarecer as dúvidas conforme a gente for passando pelo conteúdo, mas basicamente, tudo o que for feito na sua empresa precisa estar mapeado. Tudo precisa ter um processo e precisa estar dividido em etapas tão detalhadas que seja impossível ter dúvida de como precisa ser feito, porque lembra, o tempo é curto e você está sozinha fazendo todas essas atividades, então nada mais justo do que você ter separado dentro da sua agenda blocos de trabalho para cada uma dessas coisas. E aí que vem a ideia da rotina empreendedora, do mapa de ação e dessa metodologia que eu divulgo aí fortemente, acredito fortemente que precisa ter na empresa que tem uma pessoa só trabalhando. Na parte do planejamento estratégico, que é lá a primeira parte inicial, onde eu vou definir as minhas metas, é importante que você tenha metas de realização, que você vai construir dentro da sua empresa, as metas financeiras, que vão proporcionar os recursos necessários para você concluir essas metas de realização, e também as metas operacionais, que são aquelas que te ajudam a criar esses processos para que as coisas aconteçam. E é bem importante considerar dentro do estratégico em que áreas você precisa se capacitar, o que você precisa aprender, o que você precisa conhecer, que técnicas que você precisa ter para que a sua venda seja mais efetiva. Então, dentro da sua rotina de vendas, a primeira atividade que você precisa incluir, um tempo para fazer o planejamento estratégico do que você vai vender, como você vai vender, onde você vai vender, quem são os seus clientes, qual o seu público-alvo, isso tudo é muito importante. Depois disso, nós vamos para a parte de branding e publicidade, que nada mais é do que usar aquela estratégia que foi feita e colocar essa estratégia no palco,
né? Sair dos bastidores da tua empresa e passar para o mercado, ir para as redes sociais, ir para os canais de contato e canais de venda e divulgar os atributos, divulgar os benefícios, divulgar as características do seu produto e do seu serviço. Mas para isso, para que você tenha autoridade e credibilidade perante seu cliente, você precisa criar sua marca pessoal. Depois, você precisa ter uma estratégia de divulgação do seu produto baseada no que você decidiu lá no estratégico. E depois você precisa divulgar a transformação que esse seu conteúdo entrega. Porque o que é importante falar aqui? Às vezes a gente começa pelo final. Às vezes eu penso em venda só. Eu vou divulgar, vou abordar, vou vender. Mas você precisa ter alguns passos antes e pensar numa estratégia que vai apoiar essa divulgação e essa venda, que vai determinar em que momento você vai usar a rede social, em que momento você vai usar o site, em que momento você vai usar uma mídia impressa. Então, o segundo tópico, o segundo ponto que precisa estar no seu bloco de trabalho relacionado a vendas é ter ações de branding, que é a ação de criação da sua marca, e ações de publicidade, que pode ser online, e pode usar redes sociais, ou pode ser offline, pode ser através de mídia impressa, TV, rádio, de acordo com o segmento que você atua. Já a terceira etapa da nossa rotina de vendas é, sim, a captação de clientes, né? Vejam que nós tivemos 2 passos anteriores que vão dar todo o material que a gente precisa para que quando a gente entre em contato com esse cliente, já vá com os argumentos que são importantes, já tenha uma estratégia, já tenha escolhido quais os canais de contato, onde eu vou encontrar o meu público-alvo, e depois disso, eu começo com esses dados dessas pessoas que eu abordei, enfim, que eu fiz a minha captação, que eu consiga, através desses dados, entender qual é a melhor abordagem para usar para cada um desses clientes, né? Cada cliente vai estar num momento de compra diferente. E para cada cliente eu preciso fazer uma abordagem. E guarde essa palavra, momento de compra. Pode ser que eu faça uma captação, receba um cliente dentro da minha base, e esse cliente ainda não esteja no momento de compra daquele produto que eu estou oferecendo para ele. Então, aqui eu tenho 2 caminhos. Eu posso trabalhar com uma esteira de produtos, onde eu tenho vários produtos posicionados em vários momentos, de acordo com o momento de compra que aquele cliente está, ou ainda essa minha percepção de que o que eu tenho para oferecer hoje não é exatamente o que atende meu cliente, pode motivar a criação de novos produtos, né? E nós temos ainda uma terceira situação. Às vezes o cliente ele é o cliente indicado para o produto que você tem para vender, mas ainda não é o momento de compra dele, ou por falta de consciência de que ele precisa daquilo, ou por alguma questão financeira, por alguma questão de tempo. E aí, o que você faz com esse cliente? Você, abordei, não estava no momento dele ainda, é o produto que ele precisa, mas não está no momento dele ainda, vou passar para o próximo? Não. É importante que você tenha um cadastro de clientes onde você consiga ter as informações desse cliente e consiga mensurar um tempo legal para você entrar em contato com ele depois e continuar esse processo de vendas com ele. Por que a gente fala rotina de vendas? Porque não necessariamente todos os clientes vão passar pelo processo e vão seguir os mesmos passos no mesmo tempo. E se você tem uma rotina, você consegue acompanhar em que tempo que cada cliente está e consegue, inclusive, fazer novas vendas para clientes que você começou a abordar lá atrás, é como se você estivesse plantando uma sementinha aqui, e que lá na frente, como você já fez uma abordagem anterior, vai ser mais fácil de você fazer o fechamento de vendas. Que aí entra nessa parte de você escolher a estratégia que você vai ter nos seus canais de venda, depois abordar os seus clientes, fazer a oferta, entender o que eles têm de objeções, o que eles têm de barreira para não comprar o seu produto e o seu serviço, e entender como contornar essas barreiras. Falar sobre os benefícios do seu produto, falar sobre os benefícios do seu serviço, fazer o fechamento dessa venda que se concretiza ou com o pagamento, dependendo do tipo de serviço ou de produto que você vende, ou com a assinatura de um contrato, né? Mas, de toda forma,
entendam que toda essa jornada precisa acontecer para que esse novo cliente, para que essa pessoa que entrou lá como lead, no seu funil de vendas, aquela imagem que eu mostrei no início da nossa aula, se torne um novo cliente, se torne o seu cliente. E depois da venda, não acaba, né? Uma rotina de vendas, ela precisa considerar também a integração desse cliente na minha base, a entrega do que eu ofereci para ele como produto e serviço, eu fazer um momento de boas-vindas, dizer como funciona a minha empresa e dizer como funciona o produto que eu vendi para ele. Fazer um cronograma de entrega desse produto quando não for um produto físico que eu já entrego na hora. Registrar e acompanhar os pagamentos, caso, por exemplo, seja um cliente que fez um pagamento parcelado, eu preciso fazer o acompanhamento dessa periodicidade dos pagamentos que o cliente está fazendo, eu preciso fazer a emissão de nota fiscal, então tem uma série de coisas que estão dentro do processo de vendas e que aí saem um pouco daquela parte marketing, estratégia, metas financeiras, mas que precisam acontecer para eu considerar que o meu processo de vendas está completo. E aí, vendo todas essas etapas, né, nós chegamos aqui desde a etapa de planejamento até a etapa de entrega do produto ou serviço do cliente. Deu um bug na cabeça, né? Na sua empresa hoje, você faz todas essas etapas, você consegue entender em que parte do processo está cada um dos seus clientes? Se você não tem isso ainda, é hora de parar e olhar para esse assunto com a importância que ele tem, porque olha como isso pode otimizar o seu trabalho, principalmente, né, e aqui eu deixei em destaque, quando você for resgatar de novo o seu cadastro de clientes e for entender que tipo de produto ou de serviço você pode oferecer novamente para esse cliente que já está ali na tua base, mas que você quer vender um outro produto ou um outro serviço para ele. Então, olha como ter essa organização, ter essas formas de medir em que fase do processo, em que fase da jornada de compra do seu cliente você está, e o melhor, quais ações que você precisa fazer de acordo com a fase da jornada, como isso facilita a sua rotina, como isso te ajuda a criar uma agenda onde você vai ter o tempo do estratégico, que talvez não precise ser todos os dias, vai ter o tempo da divulgação, que essa sim precisa ser periódica. Captação de clientes, mesma coisa. Se você puder fazer diariamente, é melhor ainda. A entrega da venda, a entrega do produto ou do serviço, às vezes não vai acontecer todos os dias, mas você tendo mapeado tudo o que você precisa fazer antes, durante e depois da venda, você consegue organizar melhor a sua agenda. Bom, depois da parte da entrega do produto, a gente tem o pós-venda. Isso também é uma atividade importante, é uma atividade de ouro, e é o que garante que você vai ter clientes satisfeitos, que você vai ter clientes que podem te indicar para novos clientes, e que você vai ter uma continuidade desse processo, porque o cliente que é bem atendido, o cliente que tem relacionamento com a empresa, o cliente que passa por algum problema, porque isso, infelizmente, nós não estamos livres de que aconteça, pode acontecer que haja algum problema na entrega do seu produto ou do seu serviço, mas se esse cliente sabe que ele tem um suporte, sabe que ele tem um apoio, tem uma parte do teu processo que tem essa retenção do seu cliente, onde você entende de que forma que você pode melhorar essa entrega, de que forma que você pode consertar algo que aconteceu e não estava da forma que você esperava. Ter uma pesquisa de satisfação, porque é a partir disso que o seu produto e o seu serviço melhoram. Às vezes a gente esquece de fazer perguntinhas básicas para o nosso cliente, ou faz elas de forma muito superficial. E aí, você gostou do meu produto? Você gostou do meu serviço? É muito genérico, e às vezes a pessoa vai ter receio de te falar, né? Fala para você mesma que vendeu o produto, que prestou o serviço, que não foi exatamente como a pessoa esperava. E para você, esse feedback, esse retorno é valiosíssimo, porque a partir disso, a partir de pesquisa de satisfação, a partir de relacionamento com o cliente, que você entende como você pode melhorar. E é claro, né, para alguns tipos de produtos e serviços, ter um suporte e uma assistência técnica, né? E tudo isso que eu estou falando pode hoje ser feito só por você. Você começa do início do planejamento até o fim da pós-venda.
Mas quando você for delegar, quando você for terceirizar as áreas da sua empresa, o ideal é que você já tenha esse processo. Que mesmo que a pessoa já tenha trabalhado nessa área em outras empresas, ela não conhece a cultura da sua empresa, ela não conhece a forma como você gostaria que o seu cliente fosse atendido. Então, se você já tem esse padrão hoje, mesmo atendendo sozinha, quando você agregar uma outra pessoa à sua estrutura, a estrutura de funcionários da sua empresa, a estrutura da sua equipe, você consegue ter não a garantia, mas você consegue minimizar essa diferença que o cliente pode sentir entre ser atendido por você e passar a ser atendido por uma nova pessoa, que vai mudar a pessoa, mas o processo, o cuidado, a forma como é feito vai ser muito parecida. E isso vai fazer com que a transição seja mais tranquila para o cliente. Bom, tranquilo até aqui? Passamos aí por etapas importantes da nossa rotina de vendas. Com essas etapas, vocês já conseguem visualizar o que tem na empresa hoje, o que não tem, de repente, o que está faltando para você efetivar mais vendas na sua empresa. Às vezes o problema está na captação, às vezes o problema está na estratégia, às vezes você não está fazendo pós-venda, às vezes a sua entrega está um pouco desorganizada e isso está fazendo com que o cliente não volte. Então, todos esses tópicos vão te ajudar a pensar que parte você precisa melhorar. O que precisa mudar aí na sua rotina de vendas que você tem hoje, né? Ou melhor, se você não tem uma rotina de vendas, quais os tópicos que você precisa ter a partir de agora? E aí, depois disso, a gente fala da recorrência, né? Que é tão importante. É mais fácil você vender novamente para uma pessoa que já te conhece, que já confia em você, que já é seu cliente, que sabe o que pode esperar, do que vender para um completo desconhecido. E a gente acaba se esquecendo disso, né? E mais uma vez, é importante cultivar um relacionamento com o cliente, importante ter um cadastro de clientes que tenha informações necessárias para você saber o que esse cliente gostaria de comprar de você de novo, antes mesmo dele saber. E aí você só vai saber isso se você tiver um perfil do seu cliente. Você sabe quantos clientes na sua base você tem que são casados, que são solteiros? Será que faz sentido na minha empresa fazer uma campanha de Dia dos Namorados? Será que faz sentido na minha empresa fazer uma campanha de Dia das Mães? Tudo isso está relacionado ao perfil do cliente para você escolher o que você vai ofertar para ele. Às vezes o problema não está no produto, mas está na pessoa para quem você escolhe ofertar esse produto. Às vezes você está ofertando um produto errado para uma pessoa que poderia ser seu cliente se você ofertasse outra coisa, se ofertasse de outra forma. A recorrência também está nas campanhas sazonais que você vai fazendo. Eu citei aqui 2 datas de celebração que a gente tem, que são bem importantes, né, para o comércio, bem importante para movimentar vendas. Dia dos Namorados, Dia das Mães, Páscoa, algumas datas comemorativas que sejam relacionadas ao seu segmento, à sua empresa. São todas coisas muito, muito importantes que você consegue mapear, que você já consegue colocar na sua agenda anual e que ao invés de chegar uma semana antes do Dia das Mães e você resolver fazer uma campanha, né, que aí tem mais chance de não dar certo do que de dar certo porque não teve planejamento, você já coloca na sua rotina de vendas ações que você vai precisar fazer, de repente, 1 mês antes, até 2 meses antes, para chegar naquele período e estar com tudo o que você precisa ter para que a sua campanha de venda seja o melhor que ela pode ser, para estar treinada para você fazer a melhor abordagem que você pode fazer. A gente tem rotina justamente para isso, para mapear as coisas que a gente precisa fazer, para ter menos esforço, para gerar maiores resultados. Cashback também, que é você incentivar a recorrência do cliente através da devolução de um percentual do valor que ele comprou com você, ou até de um desconto no valor da compra, caso ele volte de novo dentro de 30 dias, 40 dias, e compre mais um ticket médio lá que você pode definir, isso tudo dentro da tua precificação. Você vai ter que entender o que faz mais sentido. Às vezes faz mais sentido para o cliente ter um cashback, ter uma parte do valor que ele usou para fazer a compra com você de volta, do que você dar um desconto para ele na primeira compra.
né? Então, tendo esse condicionamento de fazer uma nova compra para ganhar esse valor de volta, o cliente volta, né? Pensar em promoções, pensar em campanhas para datas comemorativas. Então, tudo isso te ajuda a ter esse cliente de volta ali na tua loja, ter esse cliente de volta no teu, na sua rede de contatos e incentivar novas vendas. Bom, falamos aqui das etapas que são importantes ter na sua rotina de vendas, ter no seu trabalho diário, nessa abordagem de clientes, mas como fazer isso dentro de uma agenda empreendedora, que nada mais é do que dias da semana, em cada dia, qual atividade que eu vou fazer, né? Porque se você pega tudo isso, planeja, lindo, com processo, tudo certinho, mas isso não se reflete na sua agenda diária, se você não tem atividade na sua agenda diária para fazer o que você planejou, não vai acontecer, né? Não acontece. E aí, qual que é o conceito, né, que eu trago aqui para vocês? Do planejamento semanal. Eu trouxe aqui até um template do modelo de planejamento semanal que normalmente eu uso nas minhas mentorias, né? Um template para você ter à mão sempre usar, mas o princípio é o mesmo, é você olhar a sua semana de segunda a domingo, é você incluir as atividades que você precisa ter na sua empresa, compromissos e as tarefas da semana, e, a partir disso, entender o tempo que você está dedicando para cada um dos blocos de atividade que você precisa ter para que o seu planejamento saia do papel e se torne prática. E nesse outro slide aqui, a gente vai ter uma visão que vai trazer mais essa noção para vocês de como eu imagino a organização de uma rotina de vendas dentro da agenda empreendedora. Nesse exemplo aqui, eu coloquei somente a rotina de empreendedora relacionada a vendas. Então, olha como eu consegui preencher grande parte da agenda dessa nossa empreendedora fictícia aqui, com várias ações que são necessárias pensando numa estratégia de vendas. Claro que essa rotina de vendas também atende a rotina aqui de criação de conteúdo, também atende a rotina de capacitação, também atende a rotina de estratégico, que são áreas que são importantes dentro da empresa. E percebam também que nem todas as atividades aparecem todos os dias na sua agenda. Tem coisas que você não precisa fazer todo dia, mas também não dá para fazer uma vez por ano, né? Tem que equilibrar, tem que dosar a dedicação para que você não deixe de fazer coisas que são importantes na sua empresa. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma vez por semana, 1 hora por dia, você parar e olhar para a sua parte estratégica. Olhar para os planos que você fez, olhar para as metas de venda que você fez. 1 hora é pouco? Muito? Não sei, vai depender da rotina que você tem. Às vezes, dependendo do produto, do serviço que você tem, você precisa de mais tempo para a parte de estratégico. E aí, aqui é um exemplo para que você entenda que você pode montar a sua agenda como um bloco de Lego. Como um bloco de montar, onde você tira uma peça daqui e coloca uma peça lá. Coloca 1 hora para essa atividade, mas depois eu percebo que eu preciso de mais, eu aumento para 2. E vai movimentando a sua agenda de forma que, mesmo que você não faça no horário que você tinha planejado, que seja feito ao longo daquela semana. Aqui já a parte de captação de clientes, é uma atividade que precisa ser diária, né? Para entrar dinheiro na sua empresa todo dia, você tem que contar para as pessoas o que você faz todos os dias. Você tem que captar clientes novos e clientes que já estão na sua base todos os dias. Mesma coisa a abordagem de vendas. Tá aqui como uma tarefa diária, porque a partir do momento que eu tenho um novo cliente entrando na minha base, eu preciso passar minha mensagem para ele. Não posso deixar ele lá 2, 3, 4, 5 dias, né? Mesmo que você não faça abordagens diárias, mas pelo menos 3 vezes, 4 vezes por semana. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa entra no teu Instagram e você passa a semana inteira postando feed, postando stories, mas não posta nenhuma oferta do produto ou do serviço que você vende. Às vezes a pessoa vai achar o seu conteúdo muito legal, mas ela não tem um caminho, você não direciona ela para o caminho de onde ela aprofunda mais o relacionamento com você. Então, ela vai ficar sempre ali consumindo aquelas pílulazinhas de conteúdo que você coloca e não vai tomar uma decisão, porque você não direcionou o caminho que essa pessoa precisava seguir para tomar essa direção, para tomar essa decisão.
A entrega, aqui eu também coloquei como uma atividade diária, mas vai depender muito do produto ou do serviço que você tem, mas para você ter a visão de que você precisa ter essas tarefas dentro da sua agenda e adaptar elas conforme o segmento que você atua. Publicidade, produção de conteúdo, já coloquei aqui um mínimo de 3 vezes por semana, que é no mínimo 3 vezes por semana você está falando alguma coisa sobre o seu produto e o seu serviço, para que o cliente tenha uma ideia do que está acontecendo, para que o cliente tenha uma ideia do que você faz, porque sem isso, a pessoa não toma decisão de compra. Outro ponto importante aqui, a parte de capacitação. Você precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre entendendo de que forma a sua técnica pode melhorar, de que forma o seu produto pode melhorar, de que forma o seu serviço pode melhorar, para que seja mais atrativo, para que você consiga fazer mais vendas. E um tempo para olhar para a recorrência. Fiz a abordagem, fiz a venda, entreguei o produto, pesquisei, fiz a pesquisa de satisfação, meu cliente está satisfeito e feliz com o que ele recebeu. E aí, qual é o próximo passo? Esse cliente vai comprar um novo produto, vai comprar um novo serviço, vai querer ter mais relacionamento com a minha empresa, vai ter um momento de fazer uma indicação e eu, de repente, posso criar um cupom para esse cliente para ele me indicar, para um amigo. Todas essas coisas precisam ser pensadas antes de serem feitas. E para isso a gente tem que ter um tempo para pensar aqui na recorrência, tem que ter um tempo para cuidar do nosso pós-venda, que também está aqui na agenda. Então, vocês entenderam como é mais fácil do que parece, mas que vocês precisam ter roteiro, porque é muito fácil a gente chegar aqui numa bela de uma segunda-feira, se não tiver as tarefas organizadas, eu começo produzindo conteúdo, e aí às vezes eu levo um pouco mais de tempo do que eu tinha planejado, mas tudo bem, porque eu não tenho nada marcado na agenda para depois. Eu vou abordar o cliente aqui, mas tem aquele cliente que eu tinha que fazer o follow, mas não está anotado. Eu tinha que fazer o retorno para aquele cliente, eu já abordei ele semana passada, e eu não fiz ainda o retorno para ele. Se não tiver anotado na sua agenda que você tem essa tarefa, dificilmente você vai conseguir incluir ela, porque as urgências que vão aparecendo no dia a dia vão chamar primeiro, né? E aí, mais uma vez, a importância da palavra rotina, da palavra acompanhamento, da palavra consistência, que essas coisas vão te colocar num lugar só. Resultado, faturamento, né? E assim, é o ponto principal que eu estou trazendo aqui para vocês. Hoje vocês fazem de uma forma que talvez não está gerando os resultados que vocês gostariam, por isso que vocês estão aqui, por isso que esse tema dessa Masterclass interessou a vocês. Agora, se a partir dessa nova proposta, a partir desse novo desafio de começar a colocar horário e tempo para fazer essas atividades, vocês olham e falam, é impossível fazer na minha rotina? É hora de parar e repensar mais uma vez. Você está disposto a jogar o jogo de ter resultado? Está disposto a jogar o jogo de planejar e ver o seu plano saindo do papel? É isso que você precisa fazer para que isso aconteça. Bom, essa parte de conteúdo mais teórico sobre a rotina de vendas já finalizou, né? O que eu diria que são os próximos passos aí para você? Rever a estratégia que você já tem hoje, rever as metas que você já tem hoje. E se você ainda não tem nem estratégia nem meta, fazer as metas, fazer as estratégias, ainda dá tempo. Depois, listar as atividades necessárias para colocar essas estratégias em prática. Porque às vezes a gente só faz a estratégia e depois não continua. Você vai precisar continuar esse plano entendendo o que você vai precisar fazer a cada dia. E depois que você entendeu o que você vai precisar fazer a cada dia, colocar isso numa agenda, criar uma rotina de planejamento e uma agenda semanal, se possível, né? E a cada semana ir acompanhando essas atividades. E depois disso, né, executar. Ter uma agenda que seja a sua referência do dia de trabalho, que seja a primeira coisa que você vai abrir. Antes de abrir o Instagram, antes de abrir o WhatsApp para ver o que o cliente está te chamando, abre a tua agenda e olha o que você tem para fazer naquele dia. E olha que tempo que você separou naquele dia para responder o seu WhatsApp.
Olha que tempo que você separou naquele dia para fazer retorno aos clientes, que tempo que você separou naquele dia para fazer produção de conteúdo, que é só assim que você vai dar ação, vai dar atenção para cada uma dessas áreas que precisa de ação na sua empresa. E sempre ter esse tempinho para estudar sobre técnicas de vendas, sobre formas de abordagem, sobre como melhorar as habilidades que você precisa ter para ser uma boa vendedora do seu produto ou do seu serviço. Bom, então, falei sobre essas rotinas, esse é um recorte do que eu ensino dentro da minha mentoria. Hoje eu tenho mentoria individual e mentoria em grupo, e esse ponto, vou dizer assim, é o ponto-chave, né? Essa parte que eu falei para vocês da agenda empreendedora, é a orientação de ouro que essas mentoradas recebem, e é através dessa agenda empreendedora que elas conseguem realizar o método. Mas eu imagino que talvez você tenha ficado, né, curioso, ou tenha se perguntado, mas se essa é uma parte da mentoria, tem outras rotinas que eu preciso criar também. Sim, tá certo. E como que faz para participar dessa mentoria? Como que eu faço para ter acesso não só a essa rotina de vendas, mas todas as outras rotinas que eu preciso ter dentro da minha empresa, né? Então, para isso, né, para você ter uma carreira com mais vida, para você ter um trabalho que cabe na tua vida e não o contrário, eu estou com as inscrições abertas para o meu próximo grupo de mentoria, né? Esse grupo de mentoria vai começar agora a partir do mês de maio. Se você, por acaso, está vendo essa aula depois do mês de maio, enfim, entre em contato comigo nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que você consegue saber da data das próximas mentorias, mas essa mentoria é para quem está desorganizada, quem não consegue organizar as atividades do trabalho, as atividades pessoais, está sempre apagando incêndio, não está faturando o que precisa faturar, não tem equipe ainda e se vê super sobrecarregada porque não consegue fazer nada, né? Passa os dias respondendo o WhatsApp, aí se programa para postar uma coisa na internet, não consegue postar, aí chega no final do mês, tem as contas, os boletos todos que chegam e o faturamento nunca é o suficiente. Isso vai minando a energia da gente, vai fazendo a gente se sentir não tão feliz e realizada quanto a gente gostaria. Mas com a mentoria, com o planejamento e com a organização de rotinas, eu vou te dar um roteiro, assim como eu te dei esse roteiro agora na parte de vendas, em outras áreas da sua empresa, para que você saia desse caos, saia dessa desorganização e comece a ter uma empresa de verdade, comece a ser uma empresária de verdade, que mesmo trabalhando sozinha, que você consiga desempenhar as atividades que você precisa. E aí, como que funciona essa mentoria? São encontros em grupo, online, são 4 encontros, uma vez por semana, cada encontro tem 2 horas de duração, e ao final desses 4 encontros, eu te entrego o roteiro que você precisa ter para organizar os bastidores da sua empresa, para organizar toda a parte de processo, de planejamento, tudo que você precisa ter para que a tua empresa funcione, né? Para que a tua empresa, para que você consiga criar uma meta e você veja essa meta realizada depois de um tempo. Além disso, a gente vai falar também sobre a sua rotina pessoal, porque não adianta eu criar uma agenda estratégica que só tem atividades profissionais, como aquela que eu mostrei ali na frente, né, que é só um recorte, mas que não tenha também as suas atividades pessoais, porque você precisa descansar, precisa se exercitar, precisa ir ao médico. E na mentoria a gente fala sobre essa parte macro da tua agenda. Além disso, você tem o meu acompanhamento, tanto no grupo de WhatsApp da mentoria, quanto, né, durante o tempo, as 4 semanas de mentoria, e depois, por mais 30 dias, eu deixo esse grupo liberado, e a gente vai conversando, e vai trocando, vai tirando dúvidas, e o modelo de planner digital que você recebe ao final, com toda esse roteiro, e aí você inclui as atividades, os horários, de acordo com o que é a rotina da tua empresa. E as rotinas de planejamento estratégico, de planejamento de marketing, gestão, entrega dos seus produtos e serviços, né? Na parte de planejamento de marketing e vendas, que é essa segunda, entra muito do que eu falei hoje. Mas olha quantas outras rotinas a gente precisa ter rodando na empresa, além da nossa rotina pessoal, para dizer que a gente tem uma empresa de verdade. E quanto será que custa tudo isso?
né? Acho que o mais importante é pensar o quanto custa você não fazer a organização da sua empresa e continuar do jeito que você está agora, né? Isso, com certeza, já está te custando tempo, dinheiro e, principalmente, está te custando horas de sono, porque você está ainda aí sem saber o que fazer, né? Sem saída, e através de um método, através de um roteiro, através de seguir uma metodologia, você vai conseguir encontrar os resultados que você espera. Bom, o valor do investimento da minha mentoria é de R$ 997, mas para esse grupo que eu estou abrindo agora em maio, eu estou fazendo uma condição especial. O grupo inicia no dia 11, né? Lembrando que se por acaso você assistiu essa aula depois do dia 11, entre em contato comigo que eu te informo a data do próximo grupo, e é uma oferta especial para quem me informar que assistiu essa aula, né? Se a pessoa chegar e falar que assistiu a aula, eu ofereço essa oferta especial que, caso você feche até o dia 5/5, que é uma semana antes de começar o grupo, você tem um desconto, né, para o pagamento à vista de R$ 300, ou caso precise fazer parcelado, em 10 vezes de R$ 79,70, né, que aí ainda assim é um desconto de R$ 200 no valor total. E aí, você, participando da mentoria, você vai ter acesso a esse encontro que a gente faz, você vai poder trazer dúvidas específicas do seu negócio, então, vamos ter esse momento do teórico, do roteiro, da base, do padrão, e o legal, o rico de você ter a mentoria ao vivo, ter os encontros ao vivo, é que você vai poder me perguntar na hora, online, a dúvida, eu vou esclarecer a dúvida e vou enquadrar aquele exemplo, aquela teoria para o negócio que você tem, né? Dentro lá do grupo da mentoria, a gente faz também esse acompanhamento, por quê? Porque às vezes você até tem o roteiro, mas fica difícil de transportar para a realidade da sua empresa. E aí, justamente por isso, por ter esse acompanhamento mais próximo, que a gente acaba tendo um resultado mais potencializado. Então, se você se interessou, né, se você está vendo essa aula antes aí do dia 5/5 e quer se inscrever, o próximo passo, né, é você clicar no link que está aqui na descrição da bio. Através desse link você vai entrar em contato comigo, eu te passo mais informações se você tiver ainda alguma dúvida. Depois disso você realiza o investimento, entra na mentoria, eu te passo o e-mail de boas-vindas e depois a gente já começa a conversar e eu te mando o link do nosso primeiro encontro, né? Os encontros sempre vão ser das 19 às 21 horas, tá? E aí você, à medida que a gente for fazendo os encontros, a gente vai gravando também, você já vai começando a avançar os passos que você precisa para organizar não só a sua rotina de vendas, mas todas as rotinas que a sua empresa precisa para prosperar, para ser melhor. Então é isso, eu agradeço muito pela atenção de vocês que ficaram aqui até o final dessa aula, espero que esse conteúdo seja proveitoso. Se você estiver no momento de entrar na mentoria, que venha, vai ser muito bem-vinda, mas que se ainda não for o momento, que esse conteúdo gratuito que eu estou entregando aqui já seja um pontapé inicial, já seja a sementinha, já sejam as palavras que você precisava ouvir para já começar a criar essa rotina de vendas e faturar o que você precisa para estar na próxima turma da minha mentoria. E eu quero deixar essa frase, essa reflexão com você aqui no final, que você começa a caminhar quando o incômodo de ficar parada fica maior que o medo de seguir. Às vezes a gente tem medo de investir. Nossa, R$ 797 numa mentoria, ou da dedicação do tempo, ou de começar a fazer a minha agenda com o dia e o horário para fazer todas as coisas. Mas talvez o custo de ficar parado, o custo de fazer da mesma forma, está sendo muito maior, e você não está chegando no resultado que você precisa. Então, investe um pouco mais de tempo e de dinheiro em algo que vai acelerar muito mais o seu resultado e vai trazer resultados financeiros ainda maiores, né? Para você ter o retorno financeiro disso que você está investindo mais rápido do que você imagina. Então é isso, muito obrigada pela sua atenção. Fica ligadinha nas minhas redes sociais, porque eu sempre estou divulgando os temas e os dias das próximas masterclasses, sempre uma vez por mês. Temos aí esse conteúdo gratuito que já te ajuda a alavancar, mas se você quiser entrar no grupo de mentoria, ter o acompanhamento específico, nós temos também. Obrigada e até a próxima.